Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o César, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Tem muita coisa aqui para a gente falar, o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Juntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando da treta entre Vasco e CBF. Vou tentar te explicar aqui mais ou menos o que está acontecendo. Bom, o Vasco está fora dos... Primeiro, é importante a gente pontuar que o Vasco está fora desses campeonatos por conta da incompetência do próprio Vasco, né? De quem geria o futebol do Vasco até o ano passado e acumulou tragédias, né, dentro de campo. Porque o critério para você participar dos campeonatos da CBF, Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, você tem que estar entre os 20 primeiros do ranking da CBF, né? Os 20 primeiros do ranking da CBF participam. E esse ranking é uma média dos últimos 5 anos, né? E, bom, os últimos 5 anos do Vasco foram horrorosos, né? Teve rebaixamento, teve aí 2 participações em Série B do Campeonato Brasileiro, então evidente que o Vasco saiu aí desse G20. O Vasco, nesse momento, é o 23º do ranking. Então, o Vasco não tem direito à vaga aí no Brasileiro Sub-20 e Sub-17. O Vasco tentou argumentar ali com a CBF, né? Dizendo que, olha, pô, o Vasco tem uma das bases mais fortes do Brasil, cede jogadores direto para a seleção Sub-20, para a seleção Sub-17, então seria um prejuízo muito grande o Vasco ficar de fora, etc e tal. Mas, inicialmente, a CBF não aceitou esse argumento e divulgou, né, as tabelas aí dos campeonatos, dos participantes, com o Vasco fora dessa lista. Então, o Vasco está tentando ali jogar com as armas que tem, né? E o Vasco enviou um ofício para a CBF pedindo a reconsideração da entidade para que o clube possa disputar o Brasileirão Sub-20. E aí, se a CBF não aceitar esse pedido do Vasco, o Vasco não irá permitir que Marlon Gomes jogue o Mundial Sub-20 como retaliação. E por conta também desse problema envolvendo a vaga do Vasco nos Brasileiros Sub-20 e Sub-17, o Vasco já está pedindo a desconvocação de Ryan, Felipe Gabriel e Matheus, que estão com a seleção Sub-17. Se não tiver uma reconsideração aí da CBF nos próximos dias, o Vasco não vai liberar o Marlon Gomes para o Mundial Sub-20. Eu acho assim, o Vasco está tentando jogar com as armas que tem, né? Isso é um jogo de xadrez, então tu tem ali que usar as peças que você tem disponível. E o que o Vasco tem de argumento é exatamente isso. Beleza, ó, não vão dar um jeito da gente jogar o campeonato, não? Então, a gente não vai liberar os jogadores então para a seleção, porque já que os jogadores não podem disputar a competição da CBF, por que vão para a seleção? É uma medida dura, polêmica, né? Acho que é bastante polêmica, mas o Vasco tenta aí garantir, né, o direito de participar das competições Sub-17 e Sub-20 nessa temporada. É importante deixar claro, né, que o culpado para o Vasco estar de fora dessas competições é as 2 últimas gestões aí, né, que administraram o clube e que nas últimas 5 temporadas fizeram aí esse trabalho desastroso, fazendo com que o Vasco ficasse de fora do G20, né, do ranking da CBF. Inacreditável. A gente acompanha aqui essa situação e tendo mais informações, né, tendo alguma novidade, a gente traz aqui no canal, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Vasco está certo em bater de frente com a CBF? Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, e agora a gente fala aqui sobre reforço, porque o lateral Paulo Henrique, do Atlético Mineiro, está muito próximo realmente de ser anunciado, né, como reforço do Vasco da Gama. A informação que vem de Minas Gerais é a seguinte, que os últimos detalhes já foram finalizados e em breve o Paulo Henrique será anunciado no Vasco por empréstimo com passe fixado. O empréstimo será até o final da temporada e o Vasco vai pagar 100% do salário do atleta. O Goiás aqui no Brasil e o Necaxa do México também tentaram, mas o Vasco venceu essa disputa, até porque o jogador tinha preferência de assinar com o Gigante da Colina. É um lateral direito que tem 26 anos de idade, defendeu Juventude na última temporada e chega no Vasco para ser o reserva imediato do Puma Rodrigues, né? É importante deixar claro, uma contratação que vem para compor elenco, né? Para ser o reserva, já que o titular é o Puma Rodrigues. Por isso que eu acho uma contratação interessante. Um jogador experiente, já tem 26 anos, disputou o Campeonato Brasileiro, então assim, quando o Vasco precisar, quando o Puma não puder jogar, o Vasco tem uma boa opção, que será o Paulo Henrique,
do Atlético Mineiro, bem próximo aí de ser anunciado pelo Vasco. O jogador fez 43 jogos na última temporada, marcou 2 gols e deu 3 assistências, né? Nota SofaScore de 6,80, a média aí do Paulo Henrique, ex-Juventude, e pertence ao Atlético Mineiro e está aí finalizando o seu processo de empréstimo ao Vasco da Gama. Bom, falando em reforço, Manu Capasso, que foi anunciado recentemente, será apresentado de forma oficial hoje no CT Márcio Barbosa. Ele deve conceder ali entrevista coletiva. Capasso, que vai utilizar a camisa de número 22, mas não deve estar disponível para a partida de amanhã contra o Trem do Amapá, né? Para isso acontecer, ele tem que ser regularizado até o fim do dia de hoje, né? Porque tem um prazo de 24 horas. Então ele tem que aparecer no bid ainda hoje, mas mesmo se aparecer, acho bastante improvável que o Manu Capasso vá para o jogo de amanhã. Hoje tem a sua apresentação oficial. E já que a gente falou do jogo de amanhã, vamos direto aqui, né? Falar de Vasco e Trem do Amapá, partida que acontece amanhã pela Copa do Brasil, jogo único, e o Vasco joga pelo empate. E bom, essa partida já está disponível lá na BetWinner, hein? Aqui no comentário fixado tem o link e tem também o nosso código promocional, o código MACHÃO, que te dá 100% de bônus. Isso mesmo, 100% de bônus, o seu valor dobra, o código é MACHÃO. Basta você vir aqui no comentário fixado. Você tem diversas formas de fazer o seu depósito, cartão, boleto, Pix, etc e tal, e resgatar o seu bônus, né? BetWinner, parceira do canal Machão da Gama, o link tá aqui no comentário fixado. E amanhã, hein, Vasco e Trem do Amapá já tá disponível lá. E para essa partida o Vasco terá a volta do volante Jair, né? Jair está de volta depois de ter ficado aí 2 partidas fora, né? A partida contra o Fluminense e também contra o Botafogo. Jair, que foi uma das principais contratações do Vasco para essa temporada. O Vasco é o favoritíssimo, né? Nesse jogo aí contra a equipe do Trem do Amapá. O Trem que não venceu nenhuma partida na temporada de 2023 e a torcida está esperando até uma goleada do Vasco amanhã. O treinador Maurício Barbieri falou sobre essa partida, né? As expectativas para a estreia na Copa do Brasil, essa competição que mexe, né, com todo mundo, afinal de contas também, ó, paga muito bem a Copa do Brasil. Confira o que disse o Maurício Barbieri. Eu acho que é uma competição singular ou diferente, né, das outras. É uma competição em que com 14 jogos você pode ser campeão. Apesar dela ser uma competição que se estende quase que o ano todo, é uma competição em que você não precisa de uma regularidade o ano todo. Você precisa estar muito bem nos momentos em que ela acontece. Então eu acho que até por isso é uma competição, vamos dizer assim, das mais democráticas, ou onde você consegue ver situações que a princípio as pessoas não esperam, né? Surpresas e tudo mais. Então tem esse lado positivo, a nossa expectativa é positiva nesse sentido. Eu acho que a gente chega num bom momento para fazer a estreia, com uma sequência de jogos já importante, apesar de ainda estar num momento de desenvolvimento, de reformulação, mas eu acho que a gente chega em bom momento. E também com atenção total, porque da mesma maneira que a gente pode surpreender, se a gente não estiver 100% concentrado, pode também ser surpreendido. Esse início de trabalho ou de desenvolvimento, como a gente fala, além da construção de uma maneira de jogar, além da construção de uma identidade que é coletiva, que tem que pertencer a todos, é um período de aprendizado, de eu conseguir conhecer melhor os jogadores conhecerem melhor o trabalho da comissão. E eu acho que nesse primeiro momento a gente tem conseguido aprender mais sobre os jogadores que a gente tem à disposição, tem tido boas surpresas, como os meninos que têm entrado e têm tido um rendimento muito bom. Então nesse primeiro momento eu acho que esse tem sido o saldo positivo da gente estar se conhecendo cada vez mais, da gente ter tido a possibilidade de dar oportunidade a jovens jogadores, deles terem correspondido positivamente. A ideia é que a gente siga nesse processo, tornando o coletivo cada vez mais forte, tornando a nossa identidade cada vez mais reconhecível, não só para fora, mas para nós mesmos, e principalmente que a gente se torne uma equipe cada vez mais competitiva. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!